Um duelo do futebol que encanta contra o futebol objetivo. Um duelo de ideologias, de estilos de jogo. E um duelo de dois times que, cada um à sua maneira, estão marcados na história do futebol. Então, comparando as duas escalações 11 contra 11, vamos ver quem leva a melhor. Valdir Pérez contra Tafarel. Coloquei o número deles na Copa do Mundo, mas não vou levar muito em consideração, até porque um time foi campeão e o outro não foi campeão, então seria injusto, né? Mas, Valdir Pérez, eu não acho nem que ele tinha que ter sido titular em 82. Eu acho que Leão, por exemplo, era mais goleiro do que ele. Valdir Pérez eu não achava ele um goleiro seguro. Eu achava que era um cara ali que, enfim, no momento decisivo ele gelava. Tanto é que na estreia do Brasil, o primeiro chute que vai no gol, ele leva um frango. Ou seja, coisa ali de jogador inseguro, que treme ali no momento decisivo. Contra o Tafarel, que era exatamente o contrário disso. Que era um goleiro ali que, quando era aquela bola ali no sufoco, aquela bola que, porra, agora vai ser o gol, ele ia lá e colava a bola e, tipo, enfim, dava aquela segurança pro time, aquele cara ali que não tremia no momento decisivo, né? Então, aqui é Tafarel. Na zaga, Oscar contra Aldair, dois grandes zagueiros. Oscar era um grande zagueiro, jogou ali no São Paulo. Um zagueiro extremamente técnico, se posicionava muito bem, muito bom no jogo aéreo, excelente nos desarmes também. E Aldair também, que era um zagueiro completo, uma força física, o cara era um monstro. E também era um zagueiro muito técnico. O cara olhava ali para Aldair, mas com a bola no pé, o cara também era craque. Aqui um duelo de alto nível, mas eu acho que Aldair era mais zagueiro. Então, ponto para o time de 94. O outro duelo na zaga, Luizinho contra Márcio Santos. Aqui Luizinho é um zagueiro que se destacou ali principalmente no Galo, mas que era um zagueiro que o estilo dele era aquele zagueiro craque, aquele zagueiro que não dava porrada em ninguém, que só ganhava ali na bola, enfim, aquele zagueiro ali muito bonzinho ali para ser um zagueiro. Em comparação ao Márcio Santos, que era um cara ali muito físico, muito forte ali, e que era mais zagueiro ali. Eu acho que para ser zagueiro ali, Luizinho faltava muita ali em posição física. Então eu acho que Márcio Santos era mais zagueiro. Então, ponto para 94. Nas laterais, Júnior Maestro contra Branco. Aqui dois dos maiores laterais esquerdos da história do futebol. Branco foi importantíssimo no título de 94, era um excelente lateral, batia falta, não, era uma bomba santa, né, de Branco. E um lateral completo na defesa, apoiava muito bem. Mas Júnior era um craque. O Júnior aqui é outro nível de jogador. Nem era tão bom assim, né, na defesa. Não que não fosse bom, mas tipo, por apoiar muito, nem sempre ele estava ali para marcar, né? Mas Júnior era tão craque, mas tão craque, que no final de carreira, o cara, no futebol brasileiro da década de 80, 90, que só tinha craque aqui no Campeonato Brasileiro, o cara foi jogar no meu campo no Flamengo e foi campeão brasileiro. E eleito o craque do campeonato. Tipo, o cara vê hoje um Marcelo que... Ah, Marcelo é craque, eu não sei o que. Marcelo não chegou nem perto de fazer isso no Fluminense. Ah, mas foi campeão jogando como lateral. Não tinha qualidade para jogar no meio campo. Não ia fazer... Mas não ia chegar nem perto do que jogou Júnior naquele campeonato de 92. Meu irmão, era absurdo. O cara era maestro mesmo. Igual o apelido. Então aqui é Júnior. E na lateral direita, Leandro contra Jorginho. Também um duelo de altíssimo nível, dois craques. Os dois aqui eram craques na função. Jorginho tinha um cruzamento que era um passe, o cara botava ali a bola onde queria. Completo ali, extremamente habilidoso, forte na marcação. Enfim, o senhor lateral direito. Só que aqui ele está duelando contra o maior lateral direito da história do futebol. Não existiu lateral direito melhor que Leandro na história do futebol. Pode colocar aí qualquer um que for, que não era melhor que ele. Então aqui é Leandro. Indo aqui para o meu campo,
cabeça de área. Toninho Cerezo contra Mauro Silva. Aqui, Toninho Cerezo, que na Copa, se você considerar o que fez na Copa, que não tinha nem comparação, né? Mauro Silva jogou muito na Copa de 94, muito, foi um pilar ali defensivo, ali junto com o Dunga, naquela cabeça de área. Mas considerando o jogador por jogador, é aquela coisa, Toninho Cerezo era um craque. Defensivamente também era excelente jogador, não do nível de Mauro Silva, obviamente, mas, meu irmão, era outro nível ali. Tecnicamente era outro nível de jogador. Toninho Cerezo, outro, que em final de carreira foi jogar como um meio atacante ali no São Paulo. O São Paulo que ganhou o Mundial do Milan. Aquela final contra o Milan, o cara desfila em campo. Faz o, se não me engano, o segundo gol do São Paulo. Meu irmão, era um craque, meu irmão. Era uma elegância para jogar absurda. E nós estamos falando aqui de Mauro Silva, que também era um monstro de volante. Mas aqui meu voto seria para Toninho Cerezo. Indo aqui para o segundo volante aqui dos times, Falcão, o rei de Roma, contra Dunga. Para aqui, primeiro falar de Dunga, que era um volante completo. É um cara que foi muito injustiçado ali na Copa de 90, com aquela coisa da era Dunga, que os caras botaram no rabo dele ali 24 anos de fracasso na bunda dele. Tipo, o retrato do fracasso aqui do Brasil é ele. Sendo que, tipo, aquele lance ali da Argentina nem foi em cima dele, foi em cima de alemão. Que, porque jogava ali junto de Maradona, não queria dar uma porrada em Maradona. Enfim, era um volante completo, um monstro de jogador. Não deixava passar nada, irmão. Na marcação era impecável. E com a bola no pé, irmão, Dunga jogava muito. Não que fosse um jogador extremamente habilidoso, mas extremamente técnico. Só passava pra frente. Aquele cara que só dava passo pra frente. Não era esse meio campista de hoje que fica dando passo pro lado o jogo inteiro e vocês ficam ovulando. Meu Deus, Vitinha, domina a bola e toca. Aí toca de novo. E pegou a bola, vai fazer o quê? Tocar de novo. Então, Dunga pegava a bola e dava um passe de trivela. Botava o cara na cara do gol. Tipo, era outro nível de jogador. E Falcão, que fazia tudo que Dunga fazia, só que eu achava ele mais craque. Aliás, era um craque, Falcão. Coisa que Dunga não chegava a ser. Também era muito bom na marcação. E com a bola no pé, aí, meu irmão, aí era... Enfim, aqui é Falcão, né? E o outro duelo, Dr. Sócrates contra Mazinho. Aqui é Sócrates, aqui não tem nem o que falar desse duelo aqui. Mazinho, perto de Sócrates, ele não era jogador. Ah, era um bom jogador? Era um excelente jogador. Tava na seleção brasileira naquela época, tinha que ser excelente jogador. Só ia um... Seleção brasileira só tinha craque nessa época. Então se você estava na seleção é porque você era um excelente jogador. Mas, perto de Sócrates era um gênio. Um gênio ali, num estilo ali muito parecido com o que era um Zidane. Na época. Só que pra mim mais genial ainda. Com a mesma técnica de um Zidane, só que com lances ainda mais brilhantes. Aquele cara que era tão genial, mas tão genial, que era tão inteligente dentro de campo, que o cara não conseguia encostar nele. Você falava assim, não, vou marcar aqui, marcar em cima, Sócrates. Tu não ia conseguir, porque ele não ia deixar tu encostar nele. Quando tu achasse que ele ia driblar, ele ia tocar de primeira. Quando tu achava que ele ia tocar de primeira, ele ia te driblar. Quando tu achava que ele ia dar um passo de frente, ele ia dar um passo de calcanhar. Quando tu achava... Meu irmão, era uma coisa assim... genial, cara. Era genial. Amigo, você vê esse cara jogando, era... Puta que pariu, cara. Enfim. Era uma inteligência assim de outro planeta, cara. E o último duelo aqui no meu campo, Zico contra Zinho. Aqui, assim como eu falei de Sócrates contra Mazinho, Zinho era um excelente jogador, mas perto de Zico ele não era nem jogador. O Zico aqui é um dos jogadores mais geniais da história do futebol. O passe de Zico, a qualidade de Zico que Zico tinha para dar passe, para botar o cara na cara do gol, e a velocidade com que ele fazia, a inteligência que ele tinha para isso, nenhum jogador da história teve. Quando você... Aquele passe que ele dá pro gol de Sócrates contra a Itália, ele dá o drible em Gentili tá procurando ele, quando Gentili consegue olhar para ele de volta, a bola já tá no pé de Sócrates. Ele já anteviu a jogada
milhão de anos antes do cara conseguir pensar naquela jogada. Tipo, é um lance ali que você assistindo o jogo, ninguém ia ver aquela jogada. E o cara lá de dentro do campo via aquilo ali e executava aquilo ali. Com aquela perfeição, naquela época, com aquela bola, naquele campo. Meu irmão, era um gênio, assim, um gênio, um gênio. Nesse quesito de passe, de colocar o cara na cara do gol, não teve nada igual. Nem Pelé, que foi perfeito em tudo. Mas nisso aí, Zico foi mais que perfeito. Então aí é Zico. E antes de ir para os duelos no ataque, tenho aqui uma sugestão de filme para vocês. Era uma Vez na América, um filme de máfia que conta a história de dois amigos de infância que crescem aí no mundo do crime, né? Que aí conta eles ali desde a infância até a velhice. E o filme, cara, que filme, espetacular, espetacular. 4 horas de filme, só que o cara não, você não vê o tempo passar, cara. É Sérgio Leone, cara. Sérgio Leone é muito foda, né? Robert De Niro é o protagonista e Jennifer Connelly nesse filme, ela tava bem novinha, mas já era linda essa mulher. Que mulher linda, né, cara? E é isso, a sugestão Era uma Vez na América, de 84. Voltando pro vídeo. Éder Aleixo contra Bebeto. Duelo aqui, o segundo atacante dos dois times, né? Éder Aleixo era um jogador muito bom. Era um craque, jogador extremamente habilidoso. Chutava pra caralho. Tem gol que ele faz na Copa de 82, eu não vou lembrar quanto que é, mas um gol de cavadinha, é um golaço. O gol que ele faz na estreia, não é em qualquer goleiro não, meu irmão, é em Darsaev. Jogo duro, que o Brasil tava ali pensando virar o jogo. Sócrates dá ali o corta-luz pra ele domina levantando a bola, irmão. Pega de primeira uma bomba. Ele acerta um cacete nessa bola que Darsaev nem vê. Ele nem vê. Ele nem vê a cor da bola nesse lance. É um golaço. Mas, irmão, que esse time aí, o que era bonito aí esse time jogando, né? Puta que pariu. Contra Bebeto, que era um atacante ali infernal. O que eu sempre falo de Bebeto é isso. Devia ser infernal marcar esse cara, pô. Porque o cara era muito rápido. Era movimentação o tempo inteiro. Era extremamente habilidoso. Chutava de tudo que era jeito. Sabia fazer gol. Cabeceava tudo. Um atacante ali completo e, tipo, rápido, ligeiro. Aquele cara ali que você não devia conseguir achar dentro de campo. Então, comparando aqui os dois, pra mim Bebeto era melhor, era mais jogador. E a última disputa, os dois centroavantes, Serginho Chulapa contra Romário. Primeiro falar de Romário, que é um dos maiores centroavantes que o futebol já teve. Dentro da área, é o rei da grande área. Não teve ninguém ali, nenhum atacante foi tão letal, tão frio dentro da área quanto o Romário. Ninguém, nenhum se compara assim, não chega nem perto. De novo, nem Pelé, que foi Pelé, dentro da área era melhor que o Romário. Era aquele cara que era um dos toques para fazer o gol. Era do jeito que a bola viesse, ele já chutava de primeira e tipo de biquinho, de cobrindo o goleiro de tudo que era jeito. E frio. Não gelava na cara do goleiro. Além disso tudo, técnico, né? Driblava pra caralho, uma habilidade absurda, uma explosão, não velocidade em tiro longo ali, mas a explosão de Romário, meu amigo, você não pegava, não tem como. Cara, logo o cara ali baixinho, não devia ter nem 1,70 m Romário. Ali, meu amigo, você não pegava, não tinha como. Já vou aqui dar o voto que é de Romário, né? Mas falar de Serginho Chulapa, que nessa seleção de 82 talvez tenha sido o grande ali erro de Tele Santana. Teimosia, né? Ele tinha ali Reinaldo, o reizinho do Galo, que era um jogador que encaixava muito mais no estilo do time de 82. Um cara ali muito mais técnico, muito mais inteligente, tinha muito mais a ver com aquele time do que Chulapa, que era um cara ali brucutu, um cara ali de ganhar na força, peitando, na velocidade. Não tinha nada a ver com aquele time de 82. Nada a ver. Naquele lance tem um lance contra a Itália, um gol que ele perde ridículo. Ele e Zico entram na cara do gol. Ele toma a bola de Zico e chuta de direita tudo torto. Ele não acerta nem o gol. Ainda sai sorrindo, tipo, como quem não tava nem aí. Tipo, dava raiva ali daquilo ali.
mas era um excelente jogador, era um excelente atacante, mas que não tinha sentido. Não tinha sentido Serginho Chulapa naquele time. Outra opção que ele tinha, Roberto Dinamite, que faria muito mais sentido para o time de 82 do que Serginho Chulapa. Não tem sentido. Mas, tipo, às vezes eu acho assim bem feito ter perdido por conta dessas teimosias de Tele Santana, que tinha essa sacanagem, né? Que 86, as mesmas sacanagens, não levou o Renato Gaúcho, não levou o Leandro. Aí, aliás, não é interessante essa história, né? Você vê a palhaçada. Leandro e Renato Gaúcho, os dois fugiram da concentração para ir beber, para ir atrás de mulher, enfim. E aí, os dois foram fazer isso. E aí, Tele cortou quem? Só cortou Renato Gaúcho. Sendo que os dois fugiram. E aí, Leandro falou: não, peraí, como é que nós dois fugimos? E ele só cortou ele: não, pois eu saio, eu não vou. Ou seja, você viu a hombridade do cara, né? Você vê ali o quanto o cara tinha honra, né? Coisa ali que o cara não vê no dia de hoje. Mas para você ver, por conta dessa palhaçada, ele perdeu dor dos melhores jogadores ali do time. Então, às vezes é bem feito isso aí. E, enfim, é isso. Esse foi o duelo. E o resultado foi Tafarel no gol, Aldair e Márcio Santos na zaga, Leandro e Júnior nas laterais, o meio campo aí todo de 82, com Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, e o ataque, Bebeto e Romário. Então seria aí um 6-5 para o time de 82. Então seria aí a vitória do futebol arte, né? Por isso que eu deixei aí a foto de Pelé, que é aí o maior símbolo do futebol e do futebol bem jogado. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal se você gostou também. Envie para seus amigos. E deixe aí nos comentários se você concorda, discorda e se você mudaria alguma escolha que eu fiz. E é isso. Até o próximo vídeo.